Em tempos em que as pessoas elas prezam cada vez mais pela rapidez, o imediatismo, as notícias não correm por aí, elas voam, não é mesmo? Numa rapidez descomunal. Os adventos tecnológicos ampliaram a globalização e a disseminação de pontos de vista, não é mesmo? Logo, todos são bombardeados diariamente por um turbilhão de novos dados e conceitos, informações. Levando esse cenário em consideração, não é difícil a gente encontrar em verdade sendo propagadas, né? Os jovens, por ter acesso intenso às redes, eles são grandes propagadores, né, das fake news, né, aquelas notícias falsas. Em alguns casos, eles até se tornam vítimas, uma vez que acabam caindo em falsas promessas, compartilhamento de informações, dados e até fotos. Essas atitudes, elas podem comprometer a segurança do próprio adolescente e até mesmo de seus familiares. Então, o que fazer quando você lê ou recebe uma fake news? Como identificar? O mais importante é a busca pela verdade, é claro. Então, para falar conosco sobre esse assunto, a gente recebe agora a coordenadora pedagógica de ensino médio do Colégio Sagrado Coração de Maria, Thaisa Galvão. Boa tarde, Thaisa. Seja bem-vinda aqui ao Tarde Viva. Boa tarde. Um abraço para todos, um abraço para você e para os ouvintes. A gente que agradece, um abraço para você também. Thaisa, é fato que os jovens, eles não desgrudam, né, das redes sociais, dos smartphones, celular, talvez porque isso são as grandes propagadoras das fake news, né? Quais são os cuidados, né, que a juventude deve ter antes de repassar algum tipo de informação que recebe? Nós vamos falar aqui, né, para os jovens, mas na verdade estamos falando para todos nós que temos esse acesso imediato e restrito a toda sorte de informações. Nós sabemos bem como isso funciona hoje. Você recebe na palma da mão, né, no seu celular, informações sobre todos os assuntos. E eu venho já trabalhando isso há algum tempo, né, tanto com os professores quanto jovens e adolescentes no colégio onde trabalho e também na minha rede de relacionamentos, para que a gente tenha muito cuidado ao disseminar ou passar para frente, né, ou compartilhar qualquer que seja uma notícia. Não se deve nunca divulgar uma notícia que você não conheça a procedência, que você não saiba realmente quem foi o autor ou se é uma fonte confiável. Como é que a gente pode fazer isso? Então, eu gostaria que a gente, né, conversasse um pouco e aí eu vou tentar até fazer de uma forma assim, mais didática essa informação. A primeira coisa, uma fonte confiável, né, nós podemos considerar principalmente os principais portais de notícia ligados aos grandes jornais. Então, vamos pegar como exemplo aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, o Estado de Minas, que é um jornal, né, reconhecido, é um jornal conhecido como a sua tradição, com a sua seriedade. Há um portal no jornal Estado de Minas onde você pode ter acesso a inúmeras informações. Dificilmente você vai encontrar ali uma notícia falsa. A notícia que foi publicada ali, assim como outros jornais que a gente poderia citar. Aí nós estamos falando, por exemplo, do Estadão, nós estamos falando da Folha de São Paulo, nós estamos falando do Globo, nós estamos falando do Zero Hora, nós estamos falando do Correio Brasiliense, nós estamos falando do Diário de Pernambuco, nós estamos falando do Hoje em Dia, nós estamos falando do Tempo, nós estamos falando de inúmeros jornais que todos possuem o seu portal de notícias. Então, uma sugestão, né, de uma forma assim bem orientada mesmo, seria checar uma notícia num desses portais, porque você tem ali o trabalho de jornalistas sérios. Se é uma fonte, né, que você confia, que é o jornalismo, que é uma pessoa que conferiu essa notícia antes de publicar, então seriam uma das fontes onde você poderia checar essa veracidade. E é tão fácil hoje em dia, né, essas informações, já está com o celular em mãos, né? Só clicar, pesquisar lá mesmo, naqueles sites de procura que vai ter esses sites, né, com credibilidade. Inclusive, se não aparecer, se tiver só com a informação em um site, é bom ficar atento também, né? Isso é o que é o mais importante. Nós até estamos falando aqui muito que o jovem faz essa divulgação, mas eu tenho também assim, informações de que as pessoas adultas, inclusive as pessoas de mais idade, sim, também compartilham as notícias sem verificar a origem. Isso é muito comum. Esses grupos, né, os grupos de WhatsApp, por exemplo, onde você tem pessoas de diversas idades. Eu participo de muitos e eu vejo isso todos os dias. Então, às vezes aparece uma notícia ali, digamos, por exemplo, eu vou citar um que eu recebi essa semana, falando de um determinado um motorista que utiliza um aplicativo e que esse motorista estaria assaltando os passageiros. Essa notícia não era verdadeira, ela tinha sido compartilhada por inúmeras pessoas sem ter o cuidado de checar. Quando tinham assim, passado mais ou menos 15 ou 20 minutos
e que várias pessoas já tinham compartilhado, aí vem alguém que diz, olha, isso era um boato, essa é uma notícia falsa, está aqui a comprovação. Mas aí inúmeras pessoas já tinham divulgado. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando só de jovens, não. Nós estamos falando de pessoas adultas ou até de pessoas da meia idade para frente ou até de idosos. E que fizeram, né, esse compartilhamento de uma notícia que não era verdadeira. É verdade. As fake news também, elas atrapalham em muito o trabalho, né, de muitas pessoas. Inclusive, teve aí fake news falando em relação às vacinas, né, naquela época de vacinas, muitas pessoas deixaram de se vacinar por causa dessas fake news e comprometendo até a saúde mesmo dessas pessoas, né? Então, é um assunto que realmente é muito importante a gente abordar, que é de extrema importância, e a gente também reforçar essa questão da veracidade das notícias, das pessoas procurarem saber, não só os jovens, mas todos nós, às vezes até nós mesmos, caímos em alguma situação, né, alguma informação que é falsa, às vezes a gente acaba compartilhando na inocência, né, uma pessoa que repassou pra gente, a gente na inocência acaba compartilhando. Por isso que é sempre bom a gente reforçar isso com os nossos amigos, com os nossos familiares, não é mesmo? Isso, e aí, exatamente, a frase é, se você não conhece a origem, não compartilhe. Não compartilhe. Se você não tem certeza da veracidade, não compartilhe. Então, é uma forma da gente interromper essa corrente de notícias falsas, né? Isso é um processo educativo, né? Nós temos que aprender a fazer isso. Assim como todo mundo aprendeu tão rapidamente o compartilhar, vamos aprender a compartilhar com consciência, compartilhar com seriedade, buscando realmente a fonte da informação. E compartilhar aquilo que realmente for útil, né? Porque às vezes acaba compartilhando essas informações, acaba compartilhando coisas bobas, né? Besteiras, assim, prejudicando muitas pessoas. Vamos compartilhar aquilo que realmente é útil, que vai trazer as informações corretas, exatas e vai beneficiar e pode beneficiar outras pessoas também, né? Com certeza. E aí cabe, né, esse olhar mais crítico. E aí eu posso até aproveitar esse momento para falar a importância de nós buscarmos uma informação de qualidade, né? A leitura é, com certeza, uma das principais fontes de informação. Então, o aluno, o jovem, a criança, o adulto que lê, ele se torna realmente um adulto mais crítico, mais cuidadoso também na hora de fazer esse tipo de compartilhamento. Então, a importância de você ler, entender, compreender o que você lê, para que você possa, inclusive, intervir com cuidado em determinada situação. Então, se você lê uma notícia falsa, digamos que você ouviu e compartilharam com você, está lá no seu WhatsApp, uma notícia que diz, por exemplo, um terremoto de grandes proporções atinge o estado de Minas Gerais. Você vai compartilhar sem verificar de onde veio essa notícia? Qual foi a fonte dessa notícia? De onde ela... Porque você corre o risco, inclusive, de depois ser uma pessoa que fica com falta de credibilidade, né? Quando você for publicar ou quando você precisar até de uma ajuda, as pessoas vão ficar duvidando, falando, não, mas você é aquela pessoa que compartilhou notícias falsas, você não verificou. Então, cabe aí, é um processo educativo, realmente. É verdade. Mas eu convido você a continuar conosco, porque eu tenho que chamar o nosso intervalo. 2h17. É isso mesmo, você sempre bem informado. E hoje a gente está falando do compartilhamento de fake news, principalmente entre os jovens. E nós recebemos a coordenadora pedagógica, Thaisa Galvão. Mas você falou no último bloco uma coisa que eu acho que é importante reforçar, né? Mesmo a questão da leitura, né? Dos jovens, não só dos jovens, mas de todo mundo, procurar ter essa informação, ter esse senso crítico também, né? Isso. Então, eu, né, enquanto profissional da área de educação, mais uma vez, eu falo com toda assim, propriedade a importância de sermos leitores preparados, leitores que usam essa competência da leitura para os para os maiores fins que nós precisamos, ou seja, obter informações, aprender, relacionar e até fazer a divulgação. E aí eu até aproveito aqui esse momento para dizer, né, se a leitura é tão importante, nós temos aí, por exemplo, no próximo domingo, a prova do Enem. Sim. A prova do Enem é uma prova, né, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, principal porta de entrada para as principais universidades do país e até de fora do Brasil também, onde a maior exigência é que o aluno que termina o ensino médio seja um bom leitor, que ele saiba ler, compreender o que ele lê, entender e responder, né, interpretar aquilo que ele lê. Então, nós estamos falando aí de uma competência que é desenvolvida desde as séries iniciais, quando a criança é bem pequena,
onde ela está sendo alfabetizada, mas nós estamos falando ao longo da sua vida escolar e ao longo da sua vida produtiva, porque após o período de escolarização vem o período do trabalho, onde você vai utilizar essa competência leitora, seja para você ler informações, seja para você compartilhar informações e seja até para você fazer, às vezes, até uma contestação, que é o caso do não compartilhamento das notícias falsas. Então, mais uma vez a gente fala, ler com cuidado, ler com atenção, ampliar o seu universo de leitura, buscar outras fontes. Então, se eu leio jornais, se eu leio os portais de notícia, mas que eu possa também ler livros, que eu possa ler outras formas de compartilhamento de informações que possam me trazer maior criticidade. Eu acho que esse é o ponto, é um ponto muito importante. É verdade. E eu acho que é importante reforçar também, não só a leitura, mas essa questão da interpretação também, não é mesmo? Exatamente, porque mais do que ler, né? Você compreender o que lê. Então, se eu tenho essa capacidade, esse desenvolvimento dessa competência leitora mesmo, que é entender o que está escrito, para que eu possa entender, para que eu possa responder sobre isso, para que eu possa até divulgar, nós estamos de fato tendo a competência leitora. É isso que a gente espera de um leitor, que seja, né, aquele leitor completo. É verdade. E no caso, Thaisa, os pais, os responsáveis, a escola, né, tem condições de fazer o acompanhamento do conteúdo, do que os filhos costumam acessar nas redes, do que eles estão postando, né? De que forma que isso pode ser feito? Na verdade, quando a criança é pequena, aí eu estou falando de alunos que aí pelos 12, 13, 14 anos, bem adolescentes, bem jovens, a maioria estão já com internet, com o celular e fazendo uso de redes sociais. Nessa idade, eu acredito que seja muito, muito importante os pais terem muito diálogo e saberem realmente o que o seu filho vê na internet, o que ele compartilha nas redes sociais e que tipo de comportamento ele tem. É claro que depois, quando eles vão chegando aí nos 16, 17, 18 anos, isso se torna um território de muito conflito, porque eles não querem que os pais vejam, eles querem ter privacidade, eles querem ter individualidade. E ao mesmo tempo, olha que contraponto, às vezes ele que quer ter com a família dele essa individualidade, ele também expõe a toda a sua vida, às vezes numa rede social, postando fotos, fazendo comentários, né, fazendo fotos e divulgações de momentos até íntimos às vezes, ou de momentos dele, por exemplo, participando de determinadas situações que ele não deveria. Então nós temos aí duas situações que falam da privacidade, da individualidade, mas estamos falando da consciência, né? Essa consciência que é muito importante. Então, por exemplo, né, se um adolescente ou um jovem compartilha fatos sobre a sua rotina, sobre a sua vida diária, ele está colocando também a sua família numa situação, às vezes, de exposição e de risco. Por exemplo, se eu coloco lá, toda a minha família viajar do dia 1º ao dia 15 de dezembro. O que eu estou dizendo? Que minha casa vai estar vazia, que ela pode ser alvo, inclusive, de um assalto, de um roubo, né? Ou ainda mais, se eu estou expondo ali fotos de determinados lugares onde eu vou, ou de situações que eu participo junto com determinada pessoa que me acompanha. E se essa pessoa estiver envolvida, por exemplo, numa situação que não for uma situação legal, uma situação que seja, né, justa, eu também posso estar envolvido em uma situação que seja comprometedora. Então, muito importante isso, esses jovens, né, e os adolescentes todos aí, nós estamos falando de uma idade que começa hoje cada vez mais cedo. Eu sei de meninos que às vezes com 10 anos já têm acesso a celular, já têm acesso a redes sociais, o que não deveria acontecer, mas acontece. Então, que a gente tenha realmente essa preocupação, esse cuidado. É verdade. E é interessante também ressaltar que esse compartilhamento dessas imagens, dessas informações pessoais, pode inclusive tornar essa pessoa vítima de bullying entre os colegas, né? Exatamente, que é uma outra questão igualmente séria, né? Porque às vezes ele postou uma foto, digamos, né, com uma fantasia, com uma determinada roupa ou em determinado local, e isso cause diante da turma, diante dos seus colegas ou diante, né, até dos colegas da escola, cause alguma reação que não é favorável. E isso pode às vezes surgir, né, um momento aí de bullying, pode desencadear o bullying, e que as consequências são muito negativas, né? O bullying é realmente uma ação que hoje nós todos da área de educação estamos empenhados em combater, porque não há nada pior do que você ser discriminado, você ser isolado, você ser colocado fora do grupo que você deseja pertencer. Né? Então, um conceito muito importante nós falarmos sobre o
pertencimento. É isso que toda criança, todo jovem, todo adolescente quer. Ele quer pertencer àquele grupo. Principalmente o adolescente. Se nós estamos falando de um grupo, por exemplo, da sala, ninguém quer ficar de fora daquele grupo da sala. Se nós estamos falando de um convite para uma festa de aniversário, ninguém quer ficar de fora daquele convite. Todo mundo quer ser convidado. Então, o cuidado passa também por aí, né? Para que eu, enquanto pessoa, enquanto jovem, eu não provoque o bullying e eu também não seja vítima do bullying.